A nossa convidada de hoje é a médica e psiquiatra Isabel Risso. Isabel, seja muito bem-vinda e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada. Isabel, hoje, como você está sentindo as pessoas no consultório, no dia a dia? Então, João, até foi um caso de discussão que eu tive com os colegas que eu tenho, são psiquiatras em São Paulo, e a princípio, o que nós sentimos? Que os pacientes, na realidade, eles fugiram do consultório, eles começaram a não procurar os serviços, nem público, nem particular, por conta do pânico mesmo. Conforme a proximidade da doença, conforme os casos vieram aparecendo e foram aumentando, inclusive eles que estão em São Paulo, é muito maior o número de óbitos e de casos. Essa procura foi muito grande. E o que eu percebi aqui na nossa região? Eu sou médica do CAPS de Vargem Grande do Sul e lá, até a semana passada, eu atendia em média, o normal seriam 20 pacientes. Eu atendi, em média, nas 2 últimas semanas, 5 pacientes, 4 pacientes, ou seja, uma evasão desses pacientes. Hoje, depois de uma repercussão de uma notícia, que a gente não sabe até a veracidade dessa notícia, de um paciente que passou pela Vargem, que era portador do Covid-19, foram 10 pacientes me procurando, todos em crise de ansiedade, pânico, verdadeiro desespero, sem conseguir trabalhar, sem conseguir fazer as atividades do dia a dia. Então, o que eu vejo? Conforme essa doença tem nos cercado, esses pacientes têm procurado muito mais serviço e vai aumentar essa demanda, né? O CFM, o Conselho Federal de Medicina, autorizou a telemedicina hoje em dia, o que facilita bastante o paciente de consultório, o paciente que já está em acompanhamento, diferente do paciente que a gente tem, que tem um cuidado especial, que é um paciente do sistema público. Esse é um paciente que foge um pouco do serviço, então a gente tem que ficar com uma demanda em cima dele, uma atividade muito mais multidisciplinar, psicólogo, terapeuta ocupacional e psiquiatra. No caso, esses casos vão chegando, mas aquela questão das vezes as pessoas falam, não tô nem com a coisa, deixa passar. Isso também é uma resposta do organismo? A pessoa fala, tá tudo bem, isso não vai acontecer aqui, fazendo de conta que não vai acontecer, levando a sua vida normal, como a gente percebe nas ruas, principalmente em Andrade, em determinados horários, a grande movimentação de pessoas, muitas vezes até a gente sem nenhum cuidado. Então, é uma questão de descaso com a situação, ou seja, por enquanto a doença está longe de Andrada, certo? Nós não temos casos confirmados aqui, nós temos alguns que estão em isolamento, mas a gente não tem nenhum caso confirmado. Conforme esses casos vêm sendo confirmados e a doença começa a tomar corpo na nossa sociedade, eu acredito que essas pessoas vão se inteirar muito mais da doença e vão ter uma outra atitude que não a que eles têm, de negar a doença, de que isso não é verdade, de que não vai acontecer, de que é só uma gripezinha. Porque tá em todo o meio público, tá em toda mídia. A doença não é uma gripezinha. As pessoas precisam tomar conhecimento do que é realmente Covid-19. Então, eu acredito que conforme a proximidade dessa doença, essas pessoas vão, às vezes tardiamente, se dar conta do perigo que elas estão correndo. No caso do isolamento social, é uma coisa que vem sendo pedido, algumas pessoas já vêm fazendo. Como se manter saudável nesse isolamento? Bom, a primeira coisa que a gente tem que falar quanto ao isolamento social, ele é uma condição para que a gente não propague essa doença. Isso tem que ser dito pelos meios sociais, pelas redes, pelos noticiários. Por quê? Porque somente através do isolamento, e agora também que eles estão começando a colocar, até o Mandetta colocou, uso de máscaras, mesmo que caseiras, para que a gente não seja o vetor da doença. Porque eu posso ser uma portadora do Covid, mas eu não ter sintoma e eu estar transmitindo. Então, como foi bem falado aqui pelo Dr. Nilo, e pelas sociedades, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Pneumologia, e por uma pneumologista da Fiocruz extremamente competente, doutora Margarete Dalcomo. Nós estamos aprendendo a doença, nós estamos aprendendo o comportamento do Covid. Então, o isolamento se faz necessário. Ou seja, a partir do princípio que ele se faz necessário, nós temos que ter algumas atitudes que nos mantenham
com a saúde mental em dia. Entre eles, fazer atividades relaxantes, ter uma rotina dentro da sua casa, você precisa ser organizado, você precisa ter horário de dormir, horário de acordar, horário de comer, não ficar o dia inteiro na cama, não abusar de alimentos e bebidas, principalmente bebidas alcoólicas, que acabam sendo uma válvula de escape negativa, não usar rede social o tempo todo para ver notícias fake news, e sim usar sites sérios, confiáveis, de orientações para isso. Por quê? Tem até uma parte bem interessante disso, que foi uma bióloga capixaba, e ela estava na Itália, em Turim, fazia 6 meses quando começou a epidemia lá, a pandemia. E ela fala exatamente de algumas fases que a gente passa do isolamento. A primeira é a fase da euforia. Todo mundo parece que está em casa, que está de férias, dorme a hora que quer, acorda a hora que quer. De repente vem vindo um tédio muito grande, porque você não começa a ter muito contato com as pessoas que você gosta, você começa a não ter aquela rede no trabalho que você conversava. E aí foi quando começaram aquelas serenatas nas sacadas. Para tentar a proximidade, eles começaram a colocar música, um cantava, o outro também tocava alguma coisa. Só que com o número de mortes, eles começaram a entender o que representava a pandemia do Covid. E aí veio-se a tristeza. E isso é muito parecido com o que a gente passa no luto. No luto nós temos algumas fases. Primeiro a negação, depois a raiva, depois a negociação, a depressão e a aceitação. Então, a grande maioria das pessoas vão passar por essas fases em diferentes momentos, de maneiras diferentes durante o isolamento. Por exemplo, é diferente uma mãe que tem filho pequeno e que esteja em home office, trabalhando sem a ajuda de ninguém, do que uma pessoa que mora sozinha e que não tem ninguém para cuidar, certo? É diferente a maneira que você vai passar por esse isolamento, é diferente a maneira que você vai perceber e sentir esse isolamento. Você falou da questão como ficar em casa, cuidar não só da sua cabeça, mas dos filhos, do marido, da família toda que pode ficar nessa quarentena juntos em casa. Tem algum segredo, tem alguma orientação para que deve virar um estresse, um negócio que vai virando aquela bola de neve, e porque dias após dias aquela mesma rotina. Como lidar com isso? Isso também faz mal? Muito. Por exemplo, eu vou até abrir um caso que aconteceu comigo. O marido me procurou e ele estava em isolamento, isolamento não, eles estavam mantendo esse isolamento social, só que ele era aquela pessoa extremamente preocupada. Tudo que chegava em casa ele limpava, ele higienizava tudo que chegava, ele higienizava o sapato, lavava a mãos várias vezes ao dia, tinha medo. E aí um dia ele sentiu uma dor muito grande na região precordial, falou assim: doutor, acho que eu ia morrer em casa para não ter que ir no hospital. E aí eu fui falar com a minha mulher, ela viu e falou assim: ó, você está exagerando, isso é demais também. Ele chegou para mim num estado de desamparo, de abandono, que ele falava assim: eu me senti o pior homem do mundo, porque parecia que eu estava lutando para resguardar a minha família e eu estava sendo a pessoa mais incoerente nas minhas atitudes. Então, realmente, é importante a maneira de cada um lidar com esse isolamento e respeitar a cabeça e a maneira de você lidar, porque cada um vai lidar de uma maneira. Eu não vou lidar como meu marido e ele não lida da mesma maneira que eu. Então, esse respeito. E outra coisa, ter momentos sozinhos. As pessoas precisam ter alguns momentos sozinhos, não ficar o tempo todo junto. Então, tirar 10 minutos do seu tempo, ler um livro sozinho, fazer alguma atividade. A questão do isolamento pode levar aquele sentimento de abandono, a orientação: não vai visitar seu pai, que é mais velho, a sua mãe, a vovozinha, a vovó. Isso pode provocar nessas pessoas: me abandonaram, me deixaram aqui. Isso pode despertar esse sentimento? Então, na questão da população em geral, depende muito da maneira com que você percebe esse isolamento. Mas a grande maioria dos idosos, sim, eles se sentem abandonados, desamparados e, infelizmente, é a maneira que a gente tem de protegê-los. Ou seja, a gente protege
mas a gente, na cabeça deles, está abandonando. Tanto que o isolamento é um fator de risco muito grande para depressão e demência em idoso. E aí, o que você tem que fazer? O isolamento que a gente fala é físico, não é o isolamento de ligar, o isolamento de você mandar uma mensagem, de conversar, de fazer uma videochamada, ou de passar na porta e dar um tchau. Até foi uma coisa bem engraçada que eu vi um neto, né? Eles moravam na mesma rua, então ele ficava na casa e ela na casa. Eles dançavam, eles punham uma música para que ele se sentisse próximo das pessoas. Porque realmente é uma sensação de muito desamparo, a pessoa se sente abandonada, rejeitada mesmo. Pode crescer consideravelmente os casos de ansiedade nos próximos dias, meses? É assim, olha, a ansiedade é ligada ao medo, né? Nós temos aquele medo normal, que é o medo que está nos protegendo, ou seja, o medo que a gente tem de sair à rua, o medo que a gente tem de estar com a mão contaminada, de lavar, o medo que a gente tem de poder tocar numa pessoa contaminada, então a gente mantém a distância. Esse medo é o medo que nos protege a nossa integridade. O medo patológico é aquele medo que a gente tem e que foge, ou seja, a situação que a gente está passando é uma situação até onde nós suportamos a maneira de não conseguir controlar essa situação. Então, isso pode exacerbar. Na nossa mente tem um sistema límbico que guarda os nossos temores. E esses temores podem ser aguçados, sim, e nós desenvolvemos, dependendo do caso, da vulnerabilidade da pessoa, transtorno de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno depressivo, pode sim. Mesmo passando todo esse período, consequências vão ficar ainda? Pode ficar, pode. Depende, é o que eu falei, depende. Se a pessoa já tem uma vulnerabilidade a ter um transtorno mental, ela pode desenvolver. Existe um pré-estudo que está sendo feito agora, um estudo, uma pré-publicação na Lancet, uma revista extremamente competente, que fizeram um questionário com 4.000 pessoas de Wuhan, perguntando sobre ansiedade, sintomas ansiosos, sintomas depressivos e o quanto essas pessoas usavam a mídia social. Viram um aumento dos sintomas ansiosos, depressivos, mas eles viram um aumento muito grande nessas pessoas, nos sintomas ansiosos, depressivos, quando eles usavam muito a rede social. Então, a gente tem que tomar cuidado hoje em dia para que lá na frente a gente não colhe o fruto do que a gente fez de errado agora, certo? Que é o conselho para quem tem casos acompanhando, está passando por esse momento para ficar bem, para ter uma boa quarentena e depois sair dessa melhor ainda. Um conselho? Faça a sua parte. Realmente respeite o que os órgãos estão falando, os órgãos sérios, o Ministério da Saúde, o que trazem de notícia boa. Pare de seguir fake news, pare de ficar olhando o que a vizinha mandou tomar. Agora tem até o negócio do alho, que a vizinha mandou tomar o alho. Pare de olhar isso. Vá para as redes que são sérias, que te nutram de coisas boas. Pare de olhar somente as coisas que são ruins. Olhe também as pessoas as notícias que dão das pessoas que se curaram do Covid. Procure manter um ambiente bom dentro de casa, procure exercitar seu corpo, procure fazer alguma coisa boa dentro de casa, estudar, ler um bom livro, manter a casa limpa, a casa organizada, um ambiente digno. Isabel, agradeço a sua participação, espero contar com você aqui mais vezes. E até uma próxima oportunidade. Obrigado pelos esclarecimentos a toda a comunidade. Eu que agradeço. Fico muito feliz de ter vindo aqui e gostei mesmo de poder esclarecer e falar um pouco da psiquiatria. Vamos falar mais ainda. Vamos. Viu? A nossa convidada de hoje foi a médica e psiquiatra Maria Isabel Risso.